Devolver à terra o que é da terra. Esse é o objetivo de agricultores que estão investindo no uso e desenvolvimento de produtos biológicos para suas lavouras. O mercado dos chamados bioinsumos cresce a passos largos, como mostra a repórter Giovana Dourado. A charmosa estradinha de terra dá as boas-vindas à fazenda do seu Sandro Henks, em Rio Verde, sudoeste de Goiás, numa região conhecida como Planalto Verde. Por aqui, nas plantações de milho e soja, ele tem usado insumos biológicos, também chamados de bioinsumos. Para começar a entender essa história, seu Sandro nos convida para um passeio por uma área de mata fechada da fazenda. Hoje a gente vai vir na mata para coletar micro-organismos eficientes na serapilheira. O que é a serapilheira? A serapilheira são as folhas com os fungos, com a biologia que está presente nessa matéria orgânica da mata. Como aqui a gente está vendo, fungo vermelho. Se a gente mexer aqui, ó, vai encontrar fungos brancos aqui. Não precisa procurar muito. A gente acredita que são fungos benéficos, e porque aqui tudo está em harmonia, e a gente leva para fazer essa multiplicação, para fazer uma aplicação em larga escala nas lavouras. Seu Sandro faz parte de um grupo internacional de agricultura sustentável. Ele se especializou na técnica que hoje aplica na fazenda, conhecida como Soil Food Web, ou cadeia alimentar do solo, que preza pelo equilíbrio entre todos os elementos do solo. A ideia, basicamente, é que o solo tem as propriedades químicas e biológicas. As químicas são o nível de acidez e o teor de nutrientes, por exemplo. Já as biológicas envolvem os micro-organismos, como fungos e bactérias. Em qualquer lavoura de monocultura, como a do seu Sandro, os produtos químicos acabam se sobrepondo aos elementos biológicos. Esse desequilíbrio no médio e longo prazo causa danos ao solo e às plantações. O uso de bioinsumos tenta justamente devolver elementos biológicos ao solo degradado. A lavoura é um ambiente artificial e a gente acaba reduzindo muito os organismos benéficos por estar fazendo monocultura, usando químicos. Então a gente tenta coletar para que volte uma harmonia no solo novamente. Encontrar os fungos na serrapilheira é só o primeiro passo. Depois da coleta, o material é levado para uma biofábrica que fica dentro da fazenda. Tudo o que se produz aqui é classificado como on-farm, ou seja, produzido na fazenda para consumo próprio, não pode ser vendido. Na biofábrica, os fungos da fazenda são multiplicados em larga escala durante 6 meses. Depois desse longo processo, é hora de produzir um composto orgânico que vai adubar a lavoura. Os fungos se misturam a bactérias que também são multiplicadas aqui na biofábrica. E ainda outros fungos, cultivados por uma associação de produtores de agricultura sustentável de Rio Verde. O composto é aplicado no solo na forma líquida. Quem olha para essa estrutura hoje, toda montada e funcionando a pleno vapor, não imagina como foi difícil chegar até aqui. Giovana, muita tentativa e erros, acertos, sabe? Não vem algo pronto. O que dá certo no Rio Grande do Sul provavelmente não dá certo aqui e o que dá certo aqui não dá certo no Nordeste. Ainda nós estamos em aprendizado, mas eu acredito nisso. Na fazenda do seu Sandro, os bioinsumos têm sido usados principalmente para deixar o solo mais fértil. Mas eles também podem ajudar no controle de pragas e doenças. Foi o que aconteceu na fazenda do seu Jorge Kist, que planta soja e milho. É difícil notar, mas essas sementes de milho passaram por um banho nutritivo. Aqui na fazenda do seu Jorge, há 5 anos, as sementes são tratadas pouco antes do plantio. Isso porque eles utilizam 5 tipos de produtos. Todos eles são biológicos, que vão funcionar como se fossem medicamentos preventivos.
Devidamente protegidos, os funcionários da fazenda formam uma cauda com os 5 produtos, que contém fungos dos gêneros Trichoderma e Rhizófagos e bactérias dos gêneros Bacillus e Azospirillum. O preparado vai ajudar a planta a absorver mais nutrientes e desenvolver raízes mais fortes. O investimento em bioinsumos começou quando o seu Jorge constatou que os defensivos químicos já não estavam dando conta de combater um micro-organismo, o nematóide, verme que ataca as raízes do milho e da soja. E o que a gente teve opção foi entrar com um tratamento biológico, né? E graças a Deus a gente conseguiu equilibrar, né? Então hoje você convive, não é que a gente acabou com o nematóide, não. Muitos desses fungos que o seu Jorge usa são multiplicados em arroz, depois extraídos e transformados em produtos comerciais. Nas plantações de milho e soja, o fungo vai se espalhar pelo solo e controlar não só a população de nematóides, mas também os efeitos nocivos às plantas. O aumento de produtividade mesmo foi a partir do 3º ano que a gente aí sentiu que aí a produtividade começou a responder mesmo de verdade. Diferentemente do seu Sandro, o seu Jorge não produz os insumos na própria fazenda. Há 2 anos ele tem parceria com esta biofábrica, que fica em Barretos. Seu Jorge ajuda nas pesquisas, com os resultados que traz do campo. E, em troca, recebe suporte com as orientações técnicas. Se a gente for pensar que o Brasil ele é considerado um local de mega diversidade, ou seja, a gente tem muita diversidade, e se a gente levar isso para os produtos biológicos, temos muito sim. Eu sempre costumo dizer que o químico ele vai vir com uma arma, o biológico ele vai vir com um arsenal de armas. Segundo o Ministério da Agricultura, de 2000 até 2022, o Brasil registrou 651 produtos biológicos para uso no campo. Só no ano passado, foram 134 registros. Com o aumento da demanda nos últimos anos, a biofábrica cresceu. Saiu de uma área de 700 metros quadrados para outra mais de 10 vezes maior. Um investimento de 18 milhões de reais. É um produto que ele não oscila com o custo do dólar, ou seja, é um produto nacional, ele não tem essa oscilação do câmbio. Isso dá uma garantia para nós que nós podemos fazer um investimento tanto em pesquisa, desenvolvimento e estrutura, infraestrutura da empresa, que nós vamos ter uma avenida comercial adiante aí com adesão dos produtores. Eduardo Freire, da Universidade de Rio Verde, vê esse avanço dos bioinsumos como um caminho sem volta, mas alerta que o crivo da ciência ainda é fundamental para sedimentar essa trajetória. O que me assusta e que me preocupa é que dentro desse todo esse movimento do biológico, meias-verdades começaram a aparecer. E eu acho que é muito importante levar ao produtor as premissas do controle biológico. O controle biológico funciona, não tem dúvida, quem não quiser acreditar está vivendo num mundo paralelo, mas é importante que ele só funciona se as premissas forem respeitadas. Por exemplo, seguir as recomendações de bula, ficar atento se o produto que você está adquirindo é eficiente para o seu alvo, momento de aplicação, se ele é registrado para o Ministério da Agricultura. E será que os insumos biológicos podem algum dia substituir de vez os defensivos químicos? Como chegar na melhor combinação? O que funciona para as grandes lavouras? O Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, o GAPES, formado por 45 agricultores, vem procurando respostas. A gente busca a melhor compatibilidade entre químicos e biológicos, tanto os benefícios do químico com os benefícios do biológico. Em uma das pesquisas, agricultores estão testando insumos biológicos à base de fungos para controlar a cigarrinha do milho, praga que deixa a planta doente, com pequenas faixas brancas. O bioinsumo precisa ser aplicado várias vezes nas folhas para prevenir o ataque. A dinâmica da agricultura ela é muito rápida, né? Todo ano a gente tem novos desafios, novidades no manejo, novas dificuldades, né? E então a pesquisa ela é fundamental para que a gente consiga chegar à frente ou suportar o agricultor no conhecimento empírico que ele traz para nós.
Seu Sandro, um dos produtores associados, participa dessa troca de informações. O plano agora é ampliar a biofábrica para atender outras áreas de cultivo e continuar observando a natureza em busca de respostas. Eu acho que ainda nós estamos engatinhando, tem muita coisa a ser descoberta, há um mundo embaixo dos nossos pés, como esses micro-organismos se interagem e nos beneficiam. E isso exige técnica, existe pesquisa de longo prazo para que a gente chegue lá na frente de forma conservadora, mas sem afetar a produtividade do nosso agricultor. O grande objetivo nosso é esse, de estar produzindo e com preocupação com o meio ambiente, né? O nosso patrimônio é o meio ambiente. Em 2020, o governo federal lançou o Programa Nacional de Bioinsumos para estimular a pesquisa, produção e adoção de fertilizantes e defensivos biológicos.